Bom dia, alunos! Estamos iniciando mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar um novo capítulo, que é o capítulo 6 do livro de vocês, que vai iniciar esse capítulo aí na página 84. Nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. Essa primeira parte nós vamos trabalhar hoje e a segunda parte nós vamos trabalhar em uma outra aula. Hoje nós vamos trabalhar somente da página 84 até a página 89. Então, o que nós vamos trabalhar aqui dentro desse capítulo? Nós vamos trabalhar cadeias, teias, vamos trabalhar aqui também falando sobre esse equilíbrio e o desequilíbrio. Para iniciarmos aqui, eu quero que vocês prestem atenção nesses animais que nós temos aqui, nesses grupos de seres vivos, melhor dizendo. Então, nós temos aqui uma onça, que faz parte do reino animal, que pertence à classe mamália, né, que são animais que mamam. Nós temos o jacaré, que também faz parte do grupo do reino dos animais, da classe dos répteis. Temos aqui plantas, que fazem parte do reino vegetal, e temos aqui esse outro ser vivo, né, que nós trabalhamos também ele, que é a ameba, que faz parte do reino protoctista. O que todos esses seres vivos eles têm em comum? Né? Eles têm em comum, todos esses seres vivos, a necessidade de alimentar-se. Então, todos esses seres vivos, de uma forma ou de outra, eles precisam de alimento. E falando sobre essa questão alimentar, que nós vamos dividir aqui os seres vivos, que é aqui a partir da página 85, nós vamos trabalhar aqui os organismos produtores. Então, nós vamos dividi-los em três grupos, que são os organismos produtores, os organismos consumidores e os organismos decompositores. Então, aqui dentro desse grupo que nós chamamos como seres produtores, nós vamos dizer que os produtores são seres autótrofos. O que significa essa palavra autótrofo? Significa que são seres capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Ou seja, que eles conseguem converter a matéria inorgânica em matéria orgânica através de um processo que nós chamamos, esse processo que é os processos bioquímicos. Trazendo em uma palavra mais simples, significa que os produtores eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. E dependendo da fonte de energia utilizada, os produtores eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser quimiosintetizantes ou eles podem ser fotossintetizantes. O que significa quimiosintetizante e fotossintetizantes? Os quimiosintetizantes eles captam a energia que necessitam de reações, né, de oxidação que ocorrem com a matéria orgânica. Como exemplo aí, nós temos alguns tipos de bactérias que fazem esse processo. Já os fotossintetizantes, eles retiram a energia, né, que necessitam da luz solar. Como no caso aqui, nós temos as plantas e temos as algas e temos também alguns tipos de cianobactérias, tá bom? Então, falando sobre esse processo fotossintetizante, nós vamos trabalhar aqui um processo que o livro traz, fotossintetizante, que é muito importante, que é o processo da fotossíntese, tá bom? Então, esse processo aqui da fotossíntese que nós vamos trabalhar, né? Que a fotossíntese, ela significa que são processos biológicos através, né? Que é feito através da clorofila, que a clorofila é o que dá cor verde às plantas, né? Que através da energia solar, elas absorvem a água e o dióxido de carbono e transformam, né? Através da energia do sol, né, em um processo que vai trazer, na verdade, essa energia química, né? Então, simultaneamente, após esse processo, vai haver a liberação de oxigênio na atmosfera, que esse oxigênio, ele vai o quê? Ele vai renovar e purificar o ar. Então, vamos ver aqui esse processo da fotossíntese, que o livro traz aqui de forma bem organizada, certo? Então, nós vamos ver aqui. Então, a fotossíntese, como eu disse, ela é feita através das plantas, né? Como a gente vê aqui, ó, ela é feita aqui através das plantas, que fazem o quê? A acumulação da energia solar. Então, nós estamos vendo aqui, então a planta ela vai absorver essa energia solar, né? E vai transformar esses compostos. Na verdade, ela vai sintetizar a partir de outros elementos que ela vai utilizar, que é a água
e o gás carbônico, né? Então, elas fazem parte desse processo. Então, a água, a luz do sol, né? E o gás carbônico, e na fotossíntese vai acontecer a transformação disso. Então, nós vamos obter, a partir desse processo, o gás oxigênio e vamos obter aqui o açúcar. Tá? E vamos trabalhar aqui na página seguinte, que é a página 86, nós vamos trabalhar aqui um outro grupo, que são os organismos que nós chamamos que são os organismos consumidores. Então, os organismos consumidores, eles também podem ser chamados de heterótrofos, que, no caso, são seres incapazes de sintetizar seu próprio alimento, ou seja, são seres que não conseguem produzir o seu alimento. Devido a isso, eles vão se alimentar tanto dos produtores, mas eles também podem se alimentar dos consumidores. E aí, falando sobre essa questão dessa alimentação aqui nos consumidores, nós vamos encontrar seres que são chamados de herbívoros, que são seres que se alimentam diretamente dos produtores, e aí nós temos os onívoros e temos os carnívoros. Aqui no livro dá para vocês verem bem direitinho o que significa cada um desses seres, que depois vocês vão fazer uma leitura bem mais apanhada do capítulo e vão ter um entendimento melhor, tá bom? Já na página que nós vamos trabalhar aqui, que vai falar, pessoal, também sobre esses seres, nós vamos ver aqui também alguns seres que nós chamamos que são os seres decompositores. Então, esses seres decompositores que nós vamos trabalhar aqui, esses seres, como o próprio nome já está dizendo, eles são aqueles que vão decompor, na verdade, a matéria orgânica, tá bom? Então, decompositores, eles são os seres que vão decompor, aqui no caso, a matéria orgânicas, tá bom? Geralmente, eles são representados pelos fungos e pelas bactérias, certo? Então, eles são capazes de decompor a matéria orgânica em transformá-la em matéria inorgânica e devolver ao ambiente compostos e nutrientes. Então, como sais minerais, a água, dióxido de carbono, que são reaproveitados também pelos produtores no processo natural que nós chamamos que é a reciclagem. Então, dentro desses compositores, eles vão ocorrer em todos os níveis, tá bom? E nesse processo dos decompositores aqui, nós vamos ver aqui na página seguinte, certo? Que esses decompositores, na verdade, eles vão ter o que nós chamamos que são os organismos facilitadores, tá bom? Esses organismos facilitadores, eles vão ajudar, tá? Os decompositores, vamos dizer assim, na limpeza do planeta. Então, esses organismos que nós chamamos aí, que são esses organismos facilitadores, né, da decomposição, nós vamos destacar aqui os organismos que a gente chama que são os detritívoros. Então, esses detritívoros aí, que você vai ver aqui no capítulo bem direitinho, nós vamos destacar aqui a minhoca como um ser detritívoro, que a minhoca ela é capaz, né, também de alimentar-se de restos de matéria orgânica e devolver para a natureza um adubo natural. Então, ela ajuda também nesse processo da decomposição. Então, nós temos aí também o piolho de cobra, temos alguns tipos também de besouro, né, de besouros que ajudam nesse trabalho, tá bom? E aí também no trabalho nós vamos ter vamos dizer assim, um outro tipo de seres vivos que nós trabalhamos, que são os carniceiros, tá? Esses carniceiros aqui, bom, como vocês observam aqui, então nós temos, o livro até traz alguns tipos desses carniceiros. Então nós temos aqui a mosca, essa mosca varejeira, que ela acaba pondo seus ovos, né, nesses seres vivos, que é necessário, né, que esses seres vivos, eles passem por alguns tipos de, vamos dizer assim, de modificações. Então todo ser vivo, ele nasce, ele alimenta-se, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Então, quando esse ser vivo morre, então esses seres decompositores é que vão fazer todo esse trabalho. E junto a esses seres decompositores, nós vamos ter esses organismos aí que nós chamamos que são facilitadores, como besouros, minhocas. E aí nós temos o que nós chamamos que são os carniceiros,
também dentro desse grupo, que nós podemos destacar aqui essa mosca varejeira, que ela acaba pondo os seus ovos, esses ovos eclodem, né? E dessa eclosão vão surgir essas larvas que vão, né, vão fazer também esse processo de decomposição, elas vão absorver esses alimentos. E nós temos também aí também os urubus, que também são chamados de organismos facilitadores. Então, aqui, nesse capítulo, até aqui, essa página que nós trabalhamos, pessoal, a gente viu os animais produtores, que produzem seu próprio alimento, consumidores, né, que são incapazes de produzir o seu alimento, e vimos os decompositores, que os decompositores, ele ocorre em todos os níveis e ele decompõe a matéria orgânica, tá bom? Então, vendo esse capítulo, para que vocês tenham um melhor entendimento, vocês vão fazer agora uma leitura, né, aí, a partir da página 89, na verdade, a partir da página 84 até a página 89, que é para vocês terem um maior conhecimento acerca desse conteúdo e tirar algumas dúvidas que ficaram, tá bom?